Olá! Não podia estar mais feliz e entusiasmada por estar aqui com o meu sócio e amigo João para vos apresentar o mais recente podcast do mercado. Hoje não vamos falar de nenhuma das nossas agências, mas vamos falar daquilo que as une, o poder de contar boas histórias. Queremos mostrar-vos como o storytelling pode impactar o marketing, a comunicação, as empresas e, claro, as pessoas. E não vamos fazê-lo sozinhos. Pois não, vamos ter convidados espetaculares de diferentes áreas e setores de negócios, mas não nos vamos resumir a meros discursos técnicos e teóricos. Queremos impactar, tal como as boas histórias. Queremos que as conversas sejam cativantes, próximas, tal como as conversas que temos com os nossos colegas quando vamos beber um café. É aí que realmente os conhecemos. Bem-vindos ao Story Break. O primeiro convidado é um verdadeiro multifacetado. Podia ser engenheiro, civil ou informático, mas na verdade a veia criativa falou mais alto e felizmente a tempo de uma mudança de curso para a área da comunicação. Desde então foi marketeer, criativo, argumentista, realizador, fundador da produtora FIM e mais recentemente encenador e comediante. Estreou-se no Teatro Vilaré com a peça Passei à História com 4 datas esgotadas. Ou o nosso convidado tem muitos amigos ou não lhe falta talento. Connosco, no Story Break, Rui Malvarez. Olá Rui, bem-vindo, muito obrigado pela tua disponibilidade. Eu não acredito que tenhas assim tantos amigos. Explica-nos, por favor, como é que um potencial engenheiro esgota 4 vezes o Vilaré. Olá aos dois, não vou dizer bom dia nem boa tarde, porque eu não sei a que horas é que as pessoas vão estar a ver isto. Muito bem, é experiência já a falar, não é? Já há muita experiência, aliás, se eu estiver aí demasiado bem, digam-me também que é para eu, pronto. Não, olha, sim, de facto não tenho assim tantos amigos, não é? Até porque nós todos sabemos que não existe ninguém que tenha assim tantos amigos. Pode-se ter muitos conhecidos, mas verdadeiros amigos temos aqueles que sabemos. A pergunta foi porque é que eu saltei de engenharia. Como é que ias começar a engenharia e de repente estás em cima de um palco? Vou tentar resumir ao máximo. Eu acho que a sociedade está talhada para nos criar uma série de ambições que muitas vezes não são as ambições reais das pessoas. E eu acho que foi muito influenciado por isso. Não só porque o meu espectro familiar é como... Aliás, o meu agregado na altura era a minha mãe, o meu pai e o meu irmão. Os meus pais, um é engenheiro e a minha mãe é médica, portanto, automaticamente tu tens o exemplo dos teus pais que foram para ciências, depois levas a pressão toda na escola de que as ciências é que era o agrupamento, ou é ciências ou é economia, e começam-te a bloquear logo as artes e as humanidades, e eu acho que fui levado por isso, ok? Fui levado por isso e deixei-me influenciar pelas as vozes dos chamados gatekeepers que andam por aí, não vinham de dentro da família, porque os meus pais nisso são muito liberais, sempre me deram muito espaço para escolher o meu caminho, mas fiquei sempre com aquela pressão social de eu tenho que se ingrar na vida, eu tenho que correr bem e deixei-me ir. E não foi à primeira, nem foi à segunda? Exatamente, quando estás no caminho errado, não é? Começas a tentar várias vezes até perceber qual é o caminho certo e foi a primeira opção, estamos a falar do ano 2001, ok? O boom das .coms e o desenvolvimento da tecnologia estava no auge do ponto de vista de programação e eu achei que podia ir para a engenharia informática. Tem futuro, não é? Tem futuro, toda a gente safa. Bem empregado, de certeza. Exatamente, e pronto, e não gostei. Depois achei que uma mudança tinha que ser uma coisa soft, para não chocar ninguém, nomeadamente os meus pais, que já estavam a pagar o técnico, e então fiz de novo os exames, porque tive receio de fazer a mudança de curso, arriscar e não, havia poucas vagas. Portanto, fui fazer exames novamente e mudei para a Engenharia Civil. Foi espetacular. Espetacular. É assim, eu não vou criticar quem vai. Claro. Quem gosta, está tudo bem. Para tudo, não é? Agora, eu saí do metro da Alameda uma vez e estava um temporal desgraçado, nunca mais me esqueço, e quando do metro olho para o técnico, e perdoem-me as pessoas do técnico novamente, eu disse, isto não é para mim. E não consegui subir a Alameda, voltei outra vez para dentro do metro e... Fugiste. Algo te puxou. E fui ter com uma amiga minha à Escola Superior de Comunicação Social, onde acabei por ingressar no ano a seguir. Fiquei apaixonado pelos planos curriculares, nomeadamente jornalismo e marketing, gostei dos dois, ok? Porque eu gostava muito era de escrever,
portanto achei que o jornalismo também já tinha aquelas vozes do oculto que vinham lá do fundo, atenção, que os jornalistas, uma profissão precária, não há muito espaço, e diz, não, marketeer, publicitário, sempre dá para vingar, e o marketing também é um nome pomposo, e acabei por ir para aí, porque sinto, verdadeiramente, e acho que faz muita falta, de um apoio nas fases de decisão, sabes? E eu vou-vos ser muito honesto, eu nasci com uma, eu farto-me de falar nisto, mas acho que faz sentido, porque é verdade, eu nasci com uma cardiopatia, portanto uma doença cardiológica que me fazia bloquear muitas coisas, nomeadamente na área do desporto. Eu adorava jogar futebol, jogava bem, adorava ténis, tudo, mas nunca podia federar, não me podia cansar muito, enfim. E parece que a busca da profissão era onde eu tinha que se ingrar. Porque se eu na vertente física tinha um bloqueio, então eu tenho que ir à procura nesta parte e queria se ingrar muitas vezes também por isso. Portanto, é engraçado como nós vamos construindo na nossa mente uma série de crenças, não é? Que depois mais tarde se vêm a revelar erradas, faz parte da experiência. E na verdade, desde que saíste da faculdade, se ingraste, não é? Passaste por vários sítios, foste sempre bem sucedido, acho que essa é uma característica da tua jornada profissional, é seres sempre reconhecido pelos sítios pelos quais passaste e acabaste por abrir uma empresa que na verdade já não é tua, não é? Já não. Queres falar um bocadinho sobre sobre essa fase da tua vida também? Sim, olha, os sítios todos onde estive foi sempre uma procura constante de aprendizagem, de me testar. Comecei na iDreams em tecnologia, estive na Vida é Bela no lançamento dos packs na distribuição, estive em agência, estive numa pós-produtora, estive em grande consumo, que também queria, e fui testando várias áreas de marketing. Portanto, quando trabalhei na Heineken, trabalhei em grande consumo, e de facto saí sempre com o sentido de fiz o meu melhor e correu bem, e as pessoas queriam que eu ficasse, e também, noutros casos, com o sentido que, são salta-pocinhas e esta malta contava comigo para mais 1, 2, 3 anos, e eu fiquei aqui 6 meses, como aconteceu na Heineken, porque não me identifiquei tanto, pronto, enfim. E tu chega ao momento em que o teu cérebro começa numa batalha constante entre qual é que é o meu percurso para o resto da minha vida, porque nós sabemos que a parte profissional ocupa-nos a maior parte do tempo, claro. E onde é que está a minha realização pessoal? Porque eu realizava-me com resultados. Isto correu bem, vendemos muito. Isto correu bem porque a campanha teve um retorno brutal. Mas depois faltava-me qualquer coisa e eu percebia que, imaginem, quando eu comecei a trabalhar numa pós-produtora em que fazíamos filmes de animação digital, o que eu mais gostava, de facto, era pôr o filme na rua e ver a reação das pessoas. E desde pequenino, o que eu mais gostava era escrever e ver a reação das pessoas. Escrevia para a família, escrevi para o teatro, fiz uma peça de teatro com 18 anos que foi escrita por mim, o auditório com as paredes cheias, e eu começo a fazer este trabalho quase de psicanálise, de perceber onde é que eu fui feliz em todos os momentos da minha vida. Qual é o teu talento, não é? Exato. É um bocadinho, onde é que está o meu talento? Essa pergunta assombrava-me. Eu nunca tive consciência de que era bom. Isso teve sempre bom, lá. quer dizer, bom não é, vamos ser honestos, eu sabia que era bom em muita coisa, mas eu não sabia em que é que era muito bom. E o que é que te fazia feliz, se calhar? E também isso. Não é? Porque repara, tu vês o Ronaldo e sabes que ele é feliz a jogar futebol e ele é o melhor, não é? Claro. Tu vês uma Paula Rego, que Deus tem, não é? Mas que era o que era. Tu vês, Maria João Pires no piano, e eu não conseguia encontrar esse meu caminho, e digo-te, isso deixava-me desiludido para com a vida, sabes? Com o meu dia-a-dia, dizer, não pode ser só isto. E vou passar por aqui e não deixo nada. E pronto. E fiz essa revisitação dos momentos que me fizeram felizes e percebi, narrativa. Que eu gosto de narrativa. Gosto de apresentar narrativa, contar histórias, ter uma mensagem que cria algum impacto. E é aí que eu abro a produtora. E digo, eu vou escrever filmes. Fiz vários cursos. Já tinha o background de publicidade, também trazia, do ponto de vista de copy, muitos recursos. E abro com o objetivo de fazer produção de autor. Ou seja, nós vamos fazer aqui, criar muita publicidade, porque é a publicidade que alimenta a máquina de produção audiovisual, temos que ser honestos do ponto de vista comercial, ok? Não estou a falar de coisas como o ICA e outros fundos para criação autoral, estou a falar mesmo do mercado. Só que dei por mim a não ter espaço para criar do ponto de vista autoral, ou seja, uma série, um filme, uma curta, o que fosse. Porquê? Porque o mercado estava a andar tão rápido e nós andávamos a correr atrás do nosso crescimento. E quando dei por mim, em um ano, passei de 1 para 6 pessoas. Em final desse segundo ano éramos 15. Pronto. E às tantas era um peso enorme e tinhas que correr atrás da faturação. Já não estavas a fazer aquilo que estavas a gostar também? Estava a gostar de escrever para as marcas, porque a FIM foi posicionada exatamente nisso, uma produtora chave na mão, ou seja, nós
desenvolvíamos os guiões e produzíamos os filmes. Também trabalhávamos com algumas agências, mas eu queria ocupar aquele espaço que existe no digital, e eu acho que ainda existe, e acho que fazem falta mais produtoras aí, que é o digital precisa de conteúdo de produção rápida e mais acessível. Okay? E foi aí que nós colocámos, com qualidade. Ou seja, não queríamos que fosse um trabalho de um freelancer. Não estamos a falar de um filme de cobrir um evento. Estamos a falar de uma narrativa construída, com atores, com direção de arte, com tudo. Tinha que passar todo o profissionalismo como se fosse um grande anúncio, mas com menos custos associados. Exatamente, porque as máquinas de filme, as máquinas de produção de filme derivam do cinema. Se vocês forem ver uma gravação de um craft publicitário a sério, estamos a falar de equipas de 50, 60 pessoas. E isso não existe hoje em dia em volume. Portanto, são 10, 15, 20, 30 filmes por ano que se fazem bastante caros, acima de, sei lá, 300, 400 mil euros, se forem, e depois o resto quer tudo fazer filmes entre os 10 e os 50. E aí nós não podemos ter estas máquinas. E é difícil, estas mudanças são difíceis. Eu trabalhei com muitos profissionais que não queriam fazer 2, 3 tarefas no mesmo set, e é difícil lidar com isso, porque, atenção, a margem de erro aumenta quando tens uma pessoa a fazer 3 coisas. Mas o mercado não paga por 3 pessoas. E a FIM posicionou-se aí. E com uma capacidade muito porreira de entender cliente. Porquê? Porque eu vinha do marketing. Portanto, eu não era só uma pessoa que era um guionista. Valeu a pena o salto em banco, não é? Exatamente. Serviu para alguma coisa. Serviu para isso. Percebias as necessidades, percebias a mesma linguagem, falavas a mesma linguagem e depois conseguias traduzir aquilo numa narrativa criativa que é ao encontro das necessidades, é isso, exatamente. Não é? E eu acho que foi aí que eu descobri onde é que sou mais que bom. Eu não quero dizer muito bom também para não parecer presunçoso. Mas humilde. Onde eu sou, acho que mais que bom é olhar para as necessidades das pessoas, das marcas, e conseguir construir uma narrativa que tenha impacto direto no público, com a mensagem persuasiva que se pretende. E eu acho que foi isso que fez com que a FIM, em 6 anos, tivesse crescido todos os anos, exceto no ano de Covid, obviamente, mas tivesse crescido sempre todos os anos e tenha trabalhado com, posso dizer, sei lá, o top 30 das marcas com maior budget em Portugal. Boa, perfeito. Olha, falaste aqui da tua paixão pelas narrativas e que descobriste que se calhar essa paixão sempre esteve contigo, não é? Falaste que aos 3 anos que já fazias coisas. 3? Foi 3 que disseste? 10 anos? Sei lá, aos 3 era aquele miúdo que fartava-se de contar histórias. Pronto. E falar e inventava mil e uma coisas, seja, como sempre... por exemplo, Rui, queres um irmão? Quero, mas se for possível, na próxima semana preferia ter primeiro um chocolate. Portanto, já era tinha uma narrativa presente. Na verdade, 2 características tuas, não é? Que é um bom negociador e um bom contador de histórias. E goloso, mete a terceira. Não, mas desde muito cedo. Eu posso dizer que eu desde os 7, 8 anos que já escrevia essa coisas. Memória. Exatamente. E depois o meu pai fez um livro de poemas meus, publicado com, sabem aquelas mãos que nós fazíamos em putos, não é? Sim, com essa capa muito giro, com 12 anos, e andou a distribuir pela família toda, e eram poemas, sei lá, pois há também aquela vertente emocional muito presente. Tipo, Timor estava a sofrer muito com a questão da Indonésia, e eu escrevia sobre isso. Depois, não sei, que morria um parente nosso, tipo um amigo nosso, e eu escrevia sobre isso. E eu explorava a emoção. Era o que tocava, não é? Exatamente, eu acho que era aí que vinha a inspiração. Que é esse o poder do storytelling também, não é? Passar a emoção que a pessoa está a sentir no momento que a escreve. Olha, e pensando nisso, tu tens memória da primeira história que te impactou, o primeiro filme que tu viste, o primeiro livro que tu leste, não sei, ou que alguém te contou, a primeira vez que tu sentiste esta questão da emoção, ou seja, até agora estamos a falar da tua sensação enquanto escritor, mas tens noção quando é que sentiste o inverso? Qual é que foi a primeira história que realmente te impactou? Eu tenho, há um momento no cinema que me impacta de uma forma fortíssima, que foi o ET. Pronto, esse filme... Porque... É de uma geração, não é? O primeiro filme onde eu chorei. Exato, tu choraste, eu chorei, toda a gente chorou, e depois tinha a componente... Eu era muito pequenina, pessoas, desculpem. Tinha a componente de ficção, não é? Que associada a toda a narrativa era incrível. E tu, o que é engraçado no ET é que tu consegues olhar para o ET e ver montes de emoções humanas, e ele no fundo é uma metáfora de sentimentos humanos. E portanto tu olhas para o ET e é muitas coisas como a solidão, o não ser aceite, o ter que ser escondido, etc. Portanto o filme não vive só da ficção, e isso para mim tinha uma força emocional muito grande e bateu-me muito. Depois, mais histórias, sei lá, o Príncipezinho, eu adorava o Príncipezinho, os meus pais liam-me, ainda eu era pequeno, a Alice no País das Maravilhas, eu adorava. Sim, essas histórias na minha infância
me deixavam Encantado, completamente inacreditável. louco. Eu tinha os livros todos da Disney na altura, aqueles que vinham com cassetes também, que eram narrados, pá, e eu papava aquilo tudo. Essas histórias todas influenciaram-me bastante. Do ponto de vista audiovisual, foi sem dúvida o E.T. o primeiro filme que me deixou assim Esmagado. esmagado, e com a arte em si. Olha, e estás numa nova etapa, acredito que tenhas muitos sonhos pela frente. A tua experiência, há algum segredo para garantir o impacto nas audiências? Qual é que é o grande segredo? Isso é uma pergunta muito difícil, porque tu, enquanto guionista, estás sempre à procura disso, não é? Por isso é que quando tinha a produtora, levava sempre com aquele pedido, não é? Isto tem que ser viral, não é? Isto tem que ser, não é? Pronto, aquela coisa que nós já conhecemos. Faça-me um vídeo viral. Faça-me um vídeo viral, exatamente. Não há muito segredo, não há propriamente grandes segredos. Eu acho que muitas vezes tem a ver com uma tirada de sorte, porque tocaste na altura certa, no momento certo, com o tema certo. Agora, se eu te posso dizer quais são partes dos meus processos na construção narrativa... Era exatamente essa a próxima pergunta. Era? Portanto, Então pronto, estou já a poupar tempo. Isso. Mas eu acho que há três vetores que eu trabalho sempre. Okay? Não sou propriamente uma pessoa estruturada que diz que existe uma linha de desenvolvimento narrativo, o que seja, mas no meu espetáculo, que é a minha última narrativa, digamos assim, o que é que eu procurei? Número 1, que o meu personagem pudesse ser qualquer um das pessoas que estavam no público, portanto a identificação, Empatia, criar empatia, capacidade de jogar com o carisma, com a mensagem, etc. Portanto, para mim, ponto-chave nas narrativas é a identificação. Quando tu te identificas é quando tens necessidade de partilhar, não é? Quando tu estás apaixonado por aquela música te toca, não é? Tens a necessidade de partilhar. Portanto, ponto número 1, identificação, e quando a música te toca, por exemplo, é a parte da emoção. Portanto, em tudo o que escrevo há uma componente emocional muito forte. E em terceiro ponto, e acho essencial, é a verdade. Porque a minha narrativa é baseada de verdade. Há pessoas que podem trabalhar de outra forma, ficcional, etc. Mas eu gosto muito de escrever sobre a verdade. Mas a verdade pode ser vista sobre outro prisma, não é? Não tenho que dizer que eu vivi isto. Posso dizer que eu estou a falar, por exemplo, sobre inclusão. Eu estou a falar sobre a tua perspectiva. Exatamente, a não capacidade de transformar aquele grupo de pessoas num grupo com uma pessoa que está fora dos parâmetros que aquele grupo aceita, não é? Pronto, eu escrevi agora uma história infantil que vou publicar no Natal e fala sobre isso, portanto a minha necessidade foi também isso. Portanto, identificação, emoção e verdade são 3 coisas para mim muito importantes. E a emoção tem que ser necessariamente algo mais melancólico, mais apaixonado, ou tu exploras vários tipos de emoção? Por exemplo, eu tenho muito mais facilidade em escrever sobre melancolia, tristeza, ao contrário do que pode parecer, tristeza, dor, sofrimento, solidão. Têm todos esse lado negro dentro deles, não têm? E depois vocês vão ver um espetáculo de comédia como vocês viram. Atenção, eu não me considero nem escritor nem comediante, ok? Estou muito longe disso, mas isto para dizer que é muito fácil para... É porque nós, reparem, quanto tempo é que nós ficamos debruçados sobre a dor? E quanto tempo é que nós ficamos debruçados sobre a alegria? Portanto, nós estamos muito mais tempo na dor do que na alegria. Portanto, é normal que saibamos escrever muito melhor sobre a dor. Qualquer pessoa. E até funciona como uma catarse, não é? Exatamente. Escrever sobre a dor ajuda-nos a ultrapassar a dor. Sim, a ultrapassar a dor, ajuda-te a mudar, não é? Ajuda-te a ser outro, ajuda-te a mudar a perspectiva da vida. Não é? Foi na dor, não é? Quando eu fui operado ao coração, quando eu perdi um dos meus melhores amigos, que eu tomei as decisões mais radicais da minha vida, em que eu perdi o medo, não é? Que é a grande barreira. Não é? Quando metes em comparação, é mais fácil relativizar e tomar decisões. Portanto, se vocês me dessem um desafio agora e dissessem assim, Rui, escreve aí sobre a dor e escreve aí um texto cómico, eu ia ter muito mais facilidade em escrever rapidamente um texto sobre dor. Muito bem. Olha, tu tens essa estratégia e já nos falaste aqui da identificação, da emoção e qual era o último ponto? Verdade. Da verdade, da tua verdade. Quando descreves as tuas narrativas, e isso de forma transversal, tu achas que essa mesma técnica ou essa metodologia também pode ser usada nas narrativas quando nós estamos frente a frente com outra pessoa? Ou seja, imagina, quando tu gerias a fim, tu também... estrategicamente preparavas a tua narrativa para mover as pessoas? Epá, não tinha as duas primeiras como necessidades claras, mas a verdade sem dúvida. Eu acho que o ser humano tem que se mentalizar,
ou grande parte das pessoas tem que se mentalizar que nós somos, nós enquanto humanos, somos detectores de verdade e de mentira. Nós temos muita facilidade em ver quando é que alguém está a falar a verdade. É quase inato. Então, muita gente dizia, no teu espetáculo o que eu gostei mais foi, tu, ao estás em palco, deste-me uma sensação de carisma, que é uma coisa que eu não consigo facilmente ver noutra pessoa comediante ou em alguém que está a fazer um papel, não é? E eu acho que o carisma vem da verdade. O meu carisma enquanto líder era a verdade. No fundo é uma hipérbole da tua verdade, não Exatamente. é? Mas tu sentas-te à mesa com um trabalhador e se tu fores completamente honesto e dizeres, olha, tu não te enquadras porque não trabalhas da forma que eu gostava que trabalhasses. Isso é uma coisa. Esta frase, para ele, pode ser o suficiente para ele mudar, repensar a sua vida, ou então, se for uma pessoa orgulhosa, continuar fechado em copas. Agora, se vocês forem dizer, olha, não temos tido os projetos suficientes este mês, isto não tem entrado muito dinheiro, portanto, se calhar não sei o quê, vocês acham que ganharam mais essa pessoa quando? O que é que aquela pessoa ganhou com a mentira, não é? Ou com a... São mentiras brancas, não são mentiras graves, certo. Mas a fuga à verdade. Portanto, eu prefiro muito mais dizer a verdade. E acho que quando nós estamos em verdade na própria... Aliás, eu falo disto no espetáculo, transparência. Se o mundo fosse transparente, nós tínhamos muito menos problemas, porque não tínhamos necessidade de andar a tentar perceber o outro e perceber segundas intenções e falar mal nas costas. Nós temos de ter capacidade, enquanto humanos, de saber dizer as coisas. Obviamente não podemos... Uma crítica não pode ser uma coisa de chofre, não é? E fazer... Não é, podes ser verdadeiro e assertivo sem seres ofensivo, não é? Sem dúvida. E atenção, desculpa, só um reparo. Das coisas que eu mais gostava... Eu tinha na empresa tinha umas reuniões que chamávamos L3, que eram reuniões em que 10 minutos a pessoa falava-me sobre a empresa e sobre os seus desafios e como é que se estava a sentir. 10 minutos eu dava-lhe feedback e 10 minutos essa pessoa tinha a disponibilidade para falar da sua vida pessoal e ansiedades que podiam estar a interferir com o trabalho. Não tem nada a ver com a sua vida pessoal, só se ela quisesse. E essas reuniões eram o que as pessoas mais gostavam. Porque estavam ali a ver, aquilo não é o líder, aquilo é uma pessoa que está aqui. És humano. E estava genuinamente, eu paguei processos de tribunal a pessoas na empresa que não conseguiam pagá-los. Porque, repara, o que é que me custa pagar uma coisa numa empresa que está a faturar bastante, não é? Estamos a falar de €1 milhão, não é? O que é que me custa pagar 200 euros a um processo àquela pessoa? Mudar a vida da pessoa. Que está a sofrer com aquilo e está a transportar aquilo para o trabalho, não é? Portanto, eu acho que aí também, essa sensibilidade também para com o outro é importante. Faz sem dúvida a diferença. Claro. Desculpa, o teu ponto forte é a escrita, é o teu superpoder, digamos assim. Mas quando estás, ou quando estavas, em frente a clientes, em reuniões, e mais ainda, e eu admiro-te muito por isso, eu acho que fazer humor num palco à frente de centenas de pessoas é um desafio gigante. Mas como é que tu te sentes aí como comunicador? Primeiro, numa fase mais profissional e agora numa fase mais eu vou dizer artista, eu sei que tu não gostas muito, mas desculpa lá, olha. Sim, artística, uma fase mais artística. É assim, excelente pergunta, vou-te dar uma resposta muito concisa. É muito mais fácil para mim sentar-me à frente de um cliente, para mim era tipo passear na praia. Eu sinto-me muito bem em frente aos clientes. Porque eu entendo-os, sabes? Eu entendo, já lá tive. Tenho a capacidade de perceber os desafios deles, eu tenho a capacidade de lhes dizer as palavras que eles precisam de ouvir. Tenho uma coisa boa que é, ao contrário do que está a acontecer aqui hoje, eu costumo ser um bom ouvinte, não é? Hoje estou a falar muito, mas pronto, é a minha entrevista. Hoje és tu a estrela. Mas eu gosto de ouvir muito o cliente e depois tinha outra coisa porreira, era, como sou bastante criativo, eu acho que mais do que a minha super força ser a escrita, eu acho que é a criatividade. Começavas logo a encontrar soluções quando ainda estavas na conversa. Eu cheguei a dizer, não consigo dizer uma percentagem, mas grande parte das vezes, o filme para aquela pessoa, eu tinha a ideia no momento da reunião, que era também arriscado. Depois vinha a produtora e mandava-me na cabeça. E eu acho que isso deixava-os logo com água na boca, percebes? E logo, não, este tipo compreendeu-nos. Plateia, Vilaré, 350 pessoas, 4 dias, não é? 1.300 e tal pessoas. Super desafiante. E fazer rir, não é? E fazer rir. O desafio não era eu ir para lá para a frente, porque se eu fosse para lá para a frente falar do que estamos a falar hoje, estava bem. Estavas tranquilo, claro. O desafio era ser avaliado a cada minuto. A cada beat E sentiste medo em algum momento ou não? Ou foi mesmo, olha, que se lixe, vamos?
tu sabes que foi que se lixe, não é? Porque eu não fui testar uma única piada a lado nenhum. Portanto, levei na cabeça de muita gente dizer como é que tu não vais a um comedy club e não sei o quê. Eu disse, isto não é um espetáculo de stand-up. Isto é um monólogo de humor com mensagem. Eu não fiz daquilo um espetáculo de stand-up e vocês foram ver, sabem. Tinha outras coisas, tinha momentos, tinha vídeo, tinha música, tinha... Portanto, eu não queria ficar colado a um espetáculo de stand-up. Portanto, o espetáculo, enquanto espetáculo, tu não podes fazer metade de uma peça de Shakespeare. Não é? Não podes ir a um drama club e fazer metade de Shakespeare, não é? Portanto, eu não ia fazer 10 ou 5 ou 20 piadas soltas. O meu espetáculo tinha uma lógica e eu sabia que aquela lógica ia agarrando o público ao longo do tempo. Por isso é que o espetáculo eu acho que vai sempre em crescendo. Agora, fui super arriscado. Fui como é que a Bumba dizia? Psicopata, não é? Ela disse que eu era psicopata. E eu digo-te, nota-se, eu filmei os 4 espetáculos e nota-se perfeitamente a minha evolução. E nota-se que no primeiro, como era só amigos e família, aí sim, tinha muitos amigos e família nesse dia, havia quase com uma solidariedade para com as piadas. Já se riam do que não era piada e tal. E batiam sempre palmas, não é? E eu, pô. Sou maior. Deixa-me acabar. Calma. Mas o último, que já não tinha, praticamente tinha, sei lá, 40, 50 pessoas que eu conhecia, e ver 300 outras a gostarem, depois as mensagens todas que eu recebi, e perceber que funcionou, eu precisava desta prova a mim próprio. Não é que eu precisasse desta prova do ponto de vista humorístico, vamos lá ver se eu tenho piada, não, eu precisava estou tão afastado desta parte autoral, que eu quero escrever uma coisa e quero fazer. Porque repara, ao longo da FIM, eu fiz alguns filmes em nome próprio, de promoção da própria marca. E esses filmes, modéstia à parte, eram os filmes que batiam mais nas redes. Nós fizemos aquele filme de Natal que vocês já viram, esse filme foi um boom brutal na altura. E eu pensava, isto até corre bem, quando é que eu vou ter espaço para fazer isto? E aí, pronto, eu decidi que tinha que vender a empresa. Se calhar já me estou a adiantar. Não, fazes muito bem. Na verdade, vendeste a empresa e é uma epifania dos 40 anos ou não? Se calhar. Ou alguma coisa que já te passava aqui pela cabeça há mais tempo? Já me passava há mais tempo. Havia uma coisa, e perdoem-me os clientes, que havia uma grande necessidade de trabalhar sozinho. Eu não queria ter tempo para pensar. Tempo para pensar, para dizer... Usufruir a experiência também, não é? Às Exatamente, vezes estamos aqui nesta roda tão acelerada do dia-a-dia que tem... E dar espaço para eu próprio ter a última palavra sobre aquilo que crio. Certo. Essa era a grande necessidade. Eu quero ter a última palavra sobre aquilo que crio. Tu és o teu próprio cliente. Exato. Quero ser o meu próprio cliente. E atenção, eu tive clientes brutais. Eu tive clientes que eram parceiros autênticos. O Rock in Rio, eu sentava-me com a Roberta Medina e no dia bolávamos a ideia, e ela é uma máquina, e eu sentia-me desafiado intelectualmente com ela e ela gostava do meu trabalho e as coisas eram brutais. Com a Unilever, imensos brand managers com quem eu trabalhei incríveis, sei lá, com a Sociedade Portuguesa de Gastro, com o professor Guilherme, que é um gênio e um médico excelente, também tínhamos discussões incríveis. Portanto, conheci pessoas incríveis, produzimos projetos muito bons, filmes muito bons, mas, eram associados a uma vertente comercial. E eu precisava de que a minha vertente narrativa tivesse impacto social. Certo. E é isso que eu quero. E quando tu dizes aquela ideia de, a epifania dos 40, se calhar é dizer assim, já vou nos 40, e não estou aqui a deixar grande coisa, a não ser financeiramente isto está a correr bem. Isso para mim não era é suficiente. Não. Estavas aí a falar de vários clientes e surgiu-me aqui que até vai ao encontro da pergunta que nós tínhamos a seguir, que é, estavas a falar de vários clientes e de clientes, no caso, que entendiam e que eram clientes fixe e que te davam essa liberdade criativa, mas tu sentes que isso é transversal ao mercado? Ou seja, tu achas que no mercado já se faz bom uso da comunicação, das boas histórias? E não estou só a falar da comunicação ou dos anúncios que saem, estou a falar mesmo da forma humana como nós comunicamos uns com os outros ou como se lidera uma equipa. Tu achas que as boas histórias já são transversais a todo o mercado ou ainda há espaço para as pessoas melhorarem? Eu acho que há muito boas histórias no mercado. Acho que há agências que estão a trabalhar muito bem, nomeadamente o Escritório, que é uma agência que eu admiro bastante, e o trabalho da agência. Acho que os clientes, parceiros que constroem em conjunto, que respeitam e não sei o quê, ainda são exceções. E sob pena de estar aqui a dizer uma coisa muito grave, eu acho que os clientes
número um, ainda têm a Muito virados para ideia, dentro, não é? ainda têm a ideia de que nós lhes estamos, enquanto fornecedores criativos, a prestar um serviço, portanto temos que responder-lhes de uma forma quase que subserviente, e eu acho que isso perde muito depois no percurso de construção. Limita a criatividade, também, claro. Acho que os clientes têm muito medo, e isso é culpa do próprio mercado em si e das pessoas que estão de topo, têm muito medo em arriscar. Pá, o caixote do lixo das ideias das agências é só sumo daquela laranja do Algarve doce. E eu tenho pena dos meus amigos que trabalham em agências, ok? Claro. Eu conheço muitas ideias que foram para o lixo, não só da FIM, mas estou a falar das agências criativas. Acho que felizmente há uma geração nova, dos 30 e tais, 40, que, como tiveram uma formação mais colaborativa, como já há uma lógica de transição também entre marca e agência, portanto muitos saíram da agência para a marca, já se começa a perceber e a entender que quem está em cliente não é melhor do que quem está em agência. E eu acho que isto é fundamental que aconteça em Portugal, que é, não é mais bem sucedido quem está em cliente. Já repetiste, mas eu até dizia, repete mais uma vez, Rui, por favor, só mais um. Não é mais bem, senhor cliente, Rui Santos. E eu sofria com isso. Eu sofri com isso, porque eu já tinha estado em cliente. E às tantas punham-me quase em causa se eu sabia ou não do que estava a falar. Claro. E depois eu dei 5 anos de aulas na faculdade, portanto também tinha uma noção dos conceitos. Mas tudo bem, nem vou por aí. E às tantas sentia-me diminuído, não do ponto de vista criativo, porque as ideias eram ouvidas, mas do ponto de vista do reconhecimento de que aquilo teria impacto, teria força. E pronto, e isso vai-te criando alguns desânimos ao longo do tempo. Desamores. E depois de pessoas como eu, que gostam muito de liderar e de fazer as coisas à sua maneira, ok? Atenção, e eu era uma pessoa bastante construtiva do ponto de vista de equipa e colaborativa, eu ia buscar muita gente, discutir ideias aqui, mas eu sentia que, não eram todas as vezes, obviamente, mas que muitas vezes estava a fazer um trabalho que podia ter sido muito melhor. Claro. Isso gostava por acontecer sempre nas sim. agências, não é? Nós chegámos a ter um filme que foi filmado 3 vezes, certo. Percebes? E eu pensar, o cliente gastou 3 produções, e nem sequer ficou com a melhor opção, provavelmente. Não ficou com nenhuma. Pela responsabilidade Esse dele. filme não foi para o ar. Nem sequer foi para o ar. E nós tínhamos, e a melhor ideia era a primeira, que foi completamente destruída, e destruída no sentido em que tira isto, tira mais isto, não se pode dizer isto, não gosto desta música aqui, e quando tu olhas para aquilo, estavas a fazer bacalhau com natas e era roupa velha. Tu não achas que às vezes as pessoas confundem, nós sentimos isso também aqui em ambas as agências, que as pessoas confundem gosto pessoal com a técnica profissional ou com aquilo, isso acaba muito por acontecer, não é? A pessoa não aprova uma música porque a pessoa não gosta, mas na verdade era a música certa para criar a emoção X ou Y ou Z, Nossa área tem disso, não é? Eu quando comecei a realizar filme, porque eu acho que um bom realizador é um bom contador de histórias, não é tão técnico, não é? O técnico é o diretor de fotografia, o realizador tem que ter técnica para perceber os planos, os enquadramentos, como é que quer passar a emoção, mas eu gostava muito de fazer a linha cronológica da história e defendê-la, da narrativa. Então, quando comecei a trabalhar como realizador, ainda notei mais isso, que é toda a gente é realizador. Toda a gente vê filmes. Toda a gente tem uma opinião para dar. Vocês conseguem imaginar o que seria uma pessoa todos os dias de manhã chegar à padaria e dizer ao padeiro como é que se faz o pão? Só porque come pão. Olha, desculpe lá, mas você tem que pôr menos trigo nisso. Menos sal. Este pão não... Então era isso. Eu às tantas olhava e dizia, este fulano viu ontem o filme dos Avengers e agora está muito, está muito excitado. Está super inspirado. Sim. E é isso, o que eu sinto é que as áreas criativas têm esse problema. Há aqueles memes engraçados do designer a trabalhar com 10 pessoas à volta. É isso. Mas o filme é a mesma coisa. Eu tinha muitos clientes que queriam ir para lá acompanhar o processo de edição. Sim. E eu, calma, deixe-nos entregar um offline. Depois você... e isto, até para as pessoas técnicas desta área, é um massacre ter um cliente ao lado. Sim, nós portanto, o cliente também... pode entrar, sim. Mas deixe primeiro nós fazemos a nossa proposta de trabalho. Pode e deve entrar, porque a ideia é que seja efetivamente um processo colaborativo, como tu estavas a dizer, claro, mas para isso é preciso cada um também estar na sua área de valor, acrescentar onde realmente sabe, não é? E na sua fase, porque senão não somos eficientes nem eficazes. Pronto. Claro.
Olha, tu és uma pessoa já com muita experiência, posso dizer que estás à beira dos 40 anos, não é? Mesmo à beirinha, quase a cair. A roçar aquela linha da velhice. Só não te vamos dar os parabéns ainda, porque isso também não se Só se faz. ficássemos aqui até à meia-noite. Pronto, porque isso não se faz, mas tendo em conta a tua experiência profissional e tudo aquilo que viveste, que conselho é que poderias dar às pessoas que estão agora a começar e que os ajudasse a destacar e a crescer profissionalmente? De qualquer área? De qualquer ou área. especificamente? De qualquer área. Não, Epá, eu acho que não há outra maneira de se ingrar e de ser feliz sem se fazer aquilo que se gosta. Epá, isto é clichê, mas é a grande verdade. Não é nada clichê, muitas pessoas não perceberam isso. É um clichê, é o básico do básico, mas quantas pessoas é que vivem infelizes nos seus trabalhos, não é? Eu conheço várias, na verdade. Se tu me dissesses para guionismo, pá, tem que ler, não é? Tem que ver coisas, tem que olhar para o mundo à sua volta e imaginar uma história, que é o que eu faço. Está uma velhinha no banco e imagina a vida daquela velhota. Certo. Estás constantemente a criar histórias da tua cabeça. Constantemente. Eu tenho um problema grave com as pessoas que estão à minha volta, que elas dizem assim: estou com medo. Já cá não estás. Bem, a minha namorada então, coitada. Estamos num restaurante e eu... Estás a ouvir a conversa ao lado. Epá, estou a ouvir, estou a imaginar, estou a construir ali uma ideia, estou a imaginar de repente que as luzes podiam mudar de cor e entrava alguém. Epá, é uma estupidez, porque às tantas não consigo estar no momento. É a mente de um criativo, não há hipótese. Epá, mas é a mente do criativo, mas para as pessoas que não são assim é muito difícil lidar com isso, porque acham que eu não estou a gostar da conversa ou que eu não estou a gostar de estar com a pessoa. Pronto. Certo. Mas, epá, sem dúvida alguma, tu ganhas um ânimo interior quando começas a fazer aquilo que gostas, que os teus sentidos ficam despertos para absorver e para criar com muito mais qualidade, com muito mais vontade, com muito mais motivação. E isso gera um melhor resultado. Sempre. Sempre. Pá, o meu irmão é ator. O meu irmão teve a coragem de sair do técnico para ser artista, que eu não tive, não é? Também teve no técnico. Também teve no técnico. O meu irmão Tu disfarçaste melhor, não é? Tu disfarçaste melhor que o teu irmão. Eu acho que ele teve a sorte de ter um irmão lá que o ajudou. Disse assim: puto, não faças isso. Já tive em 2 cursos no técnico, não vai me dar nada. Queres ir para quê? Ator. Ok. E ele foi. E o meu irmão fez o conservatório. Entrou, eram 21 em 300 e não sei o quê. Mas a paixão dele por aquilo, pá, viu-se em tudo. A forma como ele se dedica. Quando ele começa a falar da Ilíada e da Odisseia e não sei o quê, dos pormenores, porque eu não consigo decorar ao nível que ele decora. E o meu irmão tem uma paixão, o meu irmão tem uma paixão pelas coisas, faz as coisas com uma intensidade, pá, que é impossível ele não ter sucesso. Claro. E na verdade a paixão pode estar em qualquer profissão, não é? Isso não é inerente a um ator. Eu vou dar um exemplo. Eu fui a uma gráfica há 2 ou 3 semanas para imprimir umas fotografias para um aniversário de um amigo. E o tipo que me estava a fazer as fotografias, a cortar com gosto, a pôr, a dizer: esta moldura não fica muito bem, vou-lhe arranjar outra. Tinha paixão pelo que fazia, pá, chegou ao final, eu fui atendido melhor do que eu esperava e saiu com um resultado muito melhor. A sensação que nos dá, não é? Quando és atendido por alguém que sabe o que faz e que gosta do que faz. Gosta. E atenção, ele está a imprimir fotografias, está numa gráfica, que é uma coisa que eu não ia gostar. E ele fez aquilo e eu no final dei-lhe 5 euros de gorjeta. E ele não acreditava. E disse assim: olha, eu estou-lhe a dar isto porque eu gostava de ser atendido em todo o lado da maneira que você me atendeu hoje. E não desfazendo tu teres dado a gorjeta, e acho lindamente que o tenhas feito, mas acaba por ser um pouco deprimente que nós tínhamos que privilegiar esse comportamento quando esse comportamento deveria ser mas isso o também padrão, é cultural, não é? porque nós também somos muito mais críticos do que pessoas que elogiam, ok? Sim. E reparem, no outro dia, no grande Sporting Clube Portugal, fui atendido de uma forma exímia também, por uma pessoa nas modalidades. E eu pedi o livro de elogios. E ela ficou assim a olhar para mim. Nunca abrimos. Quer? Não, eu quero lhe dar porque eu quero. E também é bom isso, não é? Eu contra mim falo, porque eu digo-vos uma coisa: houve muitas fases da minha vida onde eu tinha a crítica na ponta da língua. Pá, e lembro-me perfeitamente de ir para os almoços da empresa e íamos cascar no chefe e não sei o quê, que é tudo aquilo que eu pedia aos meus trabalhadores na altura para não fazerem. Mas eu acho que as vicissitudes que a vida me trouxe levaram-me a... Pá, isso desapareceu. Está a desaparecer. Acho que também é uma coisa que vem com a maturidade, não sentes isso? Acho que sim. Com a maturidade nós temos menos necessidade de olhar para os outros com sentido crítico, sim, e ficar mais felizes pela felicidade alheia. Eu estou lamechas de primeira, ok? Eu sou aquele gajo... Agora não, mas amanhã sou capaz. Já preparaste o discurso para amanhã? Estou a tentar escrever e não consigo. Estou farto de ser interrompido com convites e coisas.
Mas uma das coisas que eu não tenho problema nenhum em dizer hoje em dia é o quanto eu gosto do meu melhor amigo, estás a ver? Certo. É o Já quanto... não poupas, não é? Yeah. Já não poupas Nada, e elogio. digo as coisas à minha mãe, És um sei gajo lá. que dá abraços? Sou, completamente. Toda hora. I'm a hugger, sem És um dúvida. hugger. Mas eu acho que isso torna-nos... Repara, o meu avô, que já cá não está, houve uma altura que eu fiz aquela viagem de finalistas de 12º ano clássica para Palma de Maiorca, não é? Copos a ter torto e direito, não havia telemóveis, não sei o quê, e liguei de cabine telefónica aos meus pais e o meu avô fazia anos. Então falei com o meu avô. E no final do telefonema, isto ainda era puto, não é? Disse-lhe, avô, gosto muito de ti, avô. Disse-lhe esta frase. Saiu-me. E não tinha a consciência que tenho hoje em dia, ok? Mas já disse. Pois vocês acreditam que, passado uns tempos, eu fui com ele ao banco, porque foi ele que me abriu a minha conta e queria me ensinar a investir em ações e não sei o quê. E ele entra no banco e sentamos à frente da gerente de balcão e ela diz, e o meu avô diz, olha, este é o Rui, meu neto. E ela vira-se e diz assim, este é aquele que lhe diz que gosta muito de si. Vê lá o que é que ele lhe marcou, não é? E ele alguma vez tinha falado sobre isso ou não? É incrível, Isso é não é? espetacular. Eu acho que bloqueia, mas fica lá Pá. tão marcado. Não, tão marcado que foi falar viste? com a senhora do banco. Tão simples, claro. uma frase. Claro. Uma frase. E nós estamos sempre com aquela coisa, não quero deixar nada por dizer. Então digam. Verdade. Olha o que eu digo. Ou estamos à espera de um grande acontecimento para dizer uma grande coisa e não é preciso, basta no não. dia-a-dia, não é? Não. É só... Não. E depois não se esqueçam de outra coisa, que é, isto também pode não dar-nos o tempo que nós precisamos, Devemos. às vezes, ou que esperamos, porque estamos sempre a adiar. Claro. Dizia, no outro dia li uma frase, até foi o Edson Ataíde que pôs na net, que dizia, a morte é uma questão de tempo, ou o tempo é que é uma questão? Eu adorei esta frase. E é verdade. O tempo é que é a questão. Claro. Nós temos E o é que que fazes saber. com ele, não é? Que vais pensar, a morte é uma questão de tempo, vais-te resignar à evidência, ou vais fazer do tempo a tua questão de vida e dizer, eu vou aproveitá-lo. Eu adorei esta frase. E É mesmo, encaixa no que estamos a falar. É incrível. Olha, já não falta muito para terminar. Eu queria saber, ainda pegando aqui nas boas histórias, tu tens memória de alguma boa história do teu percurso pessoal ou profissional que tenha feito aqui um turning point, ou seja, algo que aconteceu na tua vida que mudou completamente, tu já falaste há bocado, não é? Houve a morte do teu amigo, infelizmente, que também tomaste aí uma grande decisão. Consegues-nos dar aqui um exemplo concreto de um momento, de uma grande história, e as boas histórias, infelizmente, não têm que ser todas felizes, não é? Que tenha mudado um bocadinho o teu rumo? É assim, há histórias de capacitação, ou seja, que aconteceram e capacitaram-me para a adversidade. Como, por exemplo, uma história onde nós fizemos um projeto e o projeto tinha um tempo de produção muito curto, numa empresa onde trabalhei, não vou estar aqui a especificar, e na altura eu era estagiário e quando recebia esse pedido desse projeto para uma feira internacional, era preciso fazer uma aplicação para uma feira internacional, e eu disse, uma aplicação interativa, e eu disse, nós não temos tempo para fazer. E a minha chefe na altura disse, sim, temos que fazer. E eu andei ali maluco com as pessoas do controle de qualidade, com os programadores, com os designers, a fazer aquilo, a desenvolver. Aquilo foi entregue na feira internacional, era em Espanha. O primeiro dia da feira, um dos nossos diretores vai à feira e aquilo como tinha um computador, tinha sobreaquecido, porque o móvel não tinha tido os testes suficientes e aquilo queimou. Tinha crashado. E ele chega da viagem na semana a seguir e eu estou de costas, e eu era o gestor desse projeto, e ele bate-me assim nas costas e diz assim, Rui, aquilo não. E a minha chefe à minha frente diz, eu disse para ele não fazer. Não te defendeu. Não me defendeu. E isso ensinou-me que eu tenho que estar por mim próprio. E na altura, ele Também te sai... ensinou a ser um bom líder, provavelmente. Exatamente. Não é? Ele sai, eu olho para ela e ela diz-me, é melhor ter sido você a errar do que eu. Porque você é estagiário. Pronto. Eu era incapaz de fazer isto a alguém. Claro. E passar por isto é uma aprendizagem, é uma capacitação Isso é para o exatamente futuro. o contrário daquilo que um líder deve fazer, não é? Nessa mesma empresa, vou dar outro exemplo, que havia uma consciência de que os criativos eram os bons e os accounts eram uma porcaria. E eu estava nos accounts, como acontece em muitas. Sim, também vivi. E então sai um projeto muito fixe, na altura, para a Microsoft, e eu, por iniciativa minha, eu era muito novo, tinha 23 anos, por iniciativa minha, durante a noite, quando toda a gente Deste saiu... uns toques. Não, transportei a minha secretária e a minha cadeira para a sala dos designers. Okay. E no dia a seguir fui o primeiro a chegar e quando eles chegaram eu estava sentado ao lado deles.
E então eles tiveram o dia todo a ouvir-me a gerir o cliente e eu a ver o trabalho deles. Pá, e a partir daquele momento misturaram as equipas. Eu tive aquela iniciativa porque tu vais ver o que é que custa andar ao telefone, a regatear o dinheiro, a pedirem-te para seres mais rápido, a pedirem-te aprovações, alterações constantes, tu a defendeste as alterações, vais ver. E eu vou perceber o que é que custa do teu lado. Pá, aquilo foi uma ideia que me deu. Pá, e aquilo ficou tão bem, que nós começámos a funcionar por ilhas. Gestor de projeto, account e criativo. Ótima história, muito bom. Olha, nós somos amadores, como tu sabes. Andámos aí Não pareceram Andámos aí a ver podcasts para perceber como é que isto se faz. E percebemos que fazem sempre um joguinho. Há sempre uma coisinha assim, de perguntas rápidas e respostas. E olha, já que os outros fazem, nós também vamos fazer. Temos que aprender com quem faz bem, não é? Portanto, vou-te pedir para me dares um livro, em primeiro lugar, já estou a fazer spoiler, mas pronto. Um livro e outras coisas. E queria uma resposta rápida tua de que tenham impactado. Ok? Que tenha tido uma história que na tua vida tenha impactado. Ok? Então, adivinha, um livro. Não estavas nada à espera. Uou! Epá, tantos livros, é tão difícil essa pergunta. Epá, sabes que há um livro que mudou muito a minha percepção na parte... Eu vou dizer um mais simples porque acho que também ajuda esta área, que é o Creativity, que está ali em cima. Epá, bem, bom olho. Claro, eu sou muito observador, eu não disse há bocado. E o Creativity, epá, deu-me uma noção de... Olha, de muitas coisas já falámos hoje, sobre a gestão de equipa, a proximidade às equipas, a capacidade da reinvenção das várias empresas e sobretudo, da Pixar, e portanto eu acho um livro, acho que é um manual para qualquer gestor que trabalhe na área criativa. Portanto, já que estamos aqui dentro de uma agência, acho que é um dos grandes livros que eu aconselho. Muito bom. Acho que sei a resposta a esta, mas pronto. Uma série ou um filme? Epá, posso dar um de cada? Podes. Succession. Ai, adoro. Sem dúvida alguma, para mim, o melhor argumento de sempre. É incrível. Eu adoro Breaking Bad, adoro montes de House of Cards, tudo. Pá, Succession levou-me ao extremo, do ponto de vista de reconhecimento. E o filme, eu adoro. Pá, eu sou fanático, as pessoas às vezes ficam a olhar para mim, porque não é um daqueles filmes que toda a gente fala, mas eu adoro o filme Her, do Spike Jonze, pá, que acho um filme brutal. Na altura fiquei muito marcado por isso, pela relação humana com a inteligência artificial, e de repente estamos a viver isso. E não só adoro o filme por causa da prestação do ator como pelo realizador, mas também pela banda sonora dos Arcade Fire, que é espetacular, pela direção de fotografia, que é espetacular, a parte de consegues olhar para um filme sem estares a absorver toda essa componente? É a primeira vez que vejo, não. Okay. É um bocado difícil. Okay. Depois tens que ver mais para estar só como espectador. Sim, tenho que dizer, agora não, agora vou só interpretar a narrativa e esquecer-me. Hoje em dia é um bocado difícil porque tu estás sempre a ser completamente... é deslumbrante, porque reparem uma coisa, antigamente faziam-se muitos filmes por filme, não é? Pela narrativa. Hoje em dia é uma guerra de fazer o melhor plano, ou fazer o plano que nunca ninguém fez, ou fazer a edição que nunca ninguém fez. Portanto, há exemplos disso em todo o lado. Se vocês forem ver das séries mais banais às séries com mais produção, evoluiu-se de um ponto incrível, não é? Falaste aí do Arcade Fire, vamos ver. Uma música ou uma banda? O meu artista favorito é o Patrick Watson, portanto, tudo o que for músicas do Patrick Watson. Pode ser a Love Songs for Robots, que é uma música que eu adoro, e sou fanático por Patrick Watson e a forma, não só a composição musical, que eu acho de extrema emoção, mas já qualidade, não é? Não só dele como da banda, mas a forma como ele canta em falsete e as letras... identifico-me muito bem, muito com ele. E para terminar, um guilty pleasure. Um guilty pleasure? E agora? Isso pode ser tudo. Pode ser uma música que tu cantes quando ninguém está a ver, pode ser aquela série que tu adoras, mas que não contas no grupo de amigos, e agora vai toda a gente ficar a saber. Ok. Essa pergunta é difícil, nunca me tinham feito. Deixa-me pensar. Sabes que eu sou um foodie. Eu sou um daqueles que gosta de ir aos restaurantes e... Portanto, eu acho que um dos guilty pleasures que eu tenho é, imaginem, numa semana intensa de trabalho, estar sozinho em casa e mandar vir um sushi da confraria, que é muito caro, portanto só se pode mandar de vir.
Exatamente. Eu não disse o nome todo, disse só confraria. Agora cada um... Não é caro, tem um valor adequado Tem para... um valor adequado à senão não qualidade do compravas, não é? sushi. Exatamente. E comer aquele sushi magnífico de fusão do chefe, pá, é um... Pessoal, É um isto regalo, é o que é um acontece regalo. quando se é bem Já estou a ficar sucedido com na fome, vida. já estou a ficar com ok? E agora sim, mesmo para terminar, que história é que tu ainda queres contar na tua vida? Que legado é que tu queres deixar? Olha, eu quero muito escrever algo, não sei em que formato, sobre esta questão do tempo. Como é uma coisa que anda tão presente em mim, também pode ser um sintoma destes 40 anos, mas como eu acho que nós estamos tão ludibriados nesta incessante corrida a favor da rotina, eu sinto, não quer dizer que eu tenha a autoridade moral para ensinar alguém, mas às vezes apetece-me sentar à mesa com os meus melhores amigos e gritar e dizer: malta, vocês não estão a perceber, isto está a correr. E esta história de nós olharmos e redefinirmos a nossa rotina e a forma como olhamos para o mundo, não é? Nós estamos completamente reféns desta sociedade capitalista que corre à velocidade do dinheiro. E eu quero muito ter uma mensagem artística mais construída, que não seja só uma conversa de jantar ou de café, sobre isso. Portanto, eu acho que é a grande história que eu quero contar, porque é a grande história que me levou a mudar o meu percurso. Palavras sábias do Rui Malvarez. Rui, foi um prazer. Gostámos muito de ter aqui obrigada por connosco. teres vindo. Foste o melhor convidado possível para estrearmos este podcast. Precisava quis dizer o melhor convidado possível do podcast. Eu pensei, é o único, sou o único até agora. Toda a gente com certeza adorou ouvir-te e quem não te conhece aprendeu também muito com o que tu nos disseste hoje. Muito obrigado. Sim, obrigada pela tua generosidade. Na verdade, tu sabes que eu admiro imenso o teu trajeto profissional e enquanto amigo também, e portanto não poderia pensar numa pessoa melhor para começarmos aqui o nosso podcast. Obrigado, Obrigada, Boa Rui. sorte para este projeto. Obrigada.